Oi meninas, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vim gravar para vocês um relato não tão legal, mas muito necessário. Como vocês sabem, eu postei um vídeo que eu tive um bebê, né? Que eu estava grávida, na verdade. Então, infelizmente, eu descobri que eu tenho uma condição no colo do meu útero. Ela se chama incompetência estimo-cervical. Essa condição, ela não permite que o colo do útero fique fechado até o final da gestação. Lá por volta do 5º mês de gravidez, 20 semanas, muitas mães passam por perdas, ou até com 19 semanas. O meu chega no 6º mês de gravidez, ele começa a abrir. Com 23 semanas e alguns dias, ele começa a abrir. E eu não consigo levar a gestação até o final. Quando chega a 24 semanas, eu acabo perdendo a criança. Enfim, a criança nasce viva, vai para UTI e não sobrevive. Mas eu quero alertar vocês, eu vim fazer esse vídeo para alertar algumas mães sobre isso, né? Tudo que está acontecendo comigo, eu não posso simplesmente aparecer ou voltar para o canal com a cara com uma cara feliz, sendo que a realidade é outra, né? Então, essa incompetência, ela não, como eu falei pra vocês, ela não deixa a mulher levar a gestação até o final. Na minha primeira gestação, eu descobri da pior forma. Eu cheguei no hospital sangrando e tal, perdendo meu bebê. Cheguei lá, tentei fazer o repouso, me deram injeção de corticoide e tal. Eu fui transferida para outro hospital. Chegando lá, elas me explicaram que eu perdi meu bebê, porque eu estava perdendo meu bebê por causa dessa condição e que essa condição, ela não tem um tratamento específico. O único tratamento é a cirurgia. Ela não tem, tipo, uma injeção que a gente possa tomar, nem nada. Porque algumas pessoas acham que a gente, tomando injeção, pode fortalecer o colo do útero. Não. É só fazendo a cirurgia cerclagem, que ajuda a gente a levar a gestação à frente. Eu perdi meu primeiro bebê porque eu não sabia que eu tinha essa condição. Descobre geralmente na outra do 2º trimestre. Eu ia fazer com 23 semanas e alguns dias. Eu estava preparada para fazer. Só o que aconteceu, eu comecei a sangrar antes e eu senti o meu bebê descendo, né? Eu senti aquela pressão bem forte. E eu cheguei no hospital e ali me falaram que ele estava querendo nascer prematuro. Enfim, e foi toda aquela luta. Eu fui transferida, fui de ambulância para outro hospital. Foi aquela luta total. Mas infelizmente a criança acabou nascendo, não deu tempo de fazer cerclagem para poder segurar o colo do útero, enfim. Eu acabei perdendo meu bebê, a gente teve que enterrar, enfim, foi o que aconteceu. Passou, o nome dele era Gabriel, meu primeiro bebê, sofri muito, muito mesmo. A gente enterrou, enfim, teve enterro e tudo, porque o bebê, quando ele chegou alguns quilos, não, algumas gramas, né, no caso, tem que ser enterrado. O Gabriel nasceu com 700, ele ficou na UTI por 5 dias, mas ele acabou pegando infecção respiratória e não sobreviveu, ele não aguentou. Infelizmente eu perdi um bebê. Enfim, foi até o bebê que eu gravei o vídeo de chá revelação pra vocês. Ok, eu já sabendo que na próxima gestação tinha que fazer cerclagem, tudo certinho. O que aconteceu? Passou 4 meses, eu acabei engravidando novamente. Depois da perda do Gabriel, eu acabei engravidando de um bebê, mais um menino. O nome dele era Theo, botei Theozinho o nome do meu bebê. Enfim, aí sabendo de tudo isso do meu histórico, eu comecei a procurar. Eu já fui encaminhada para maternidade de alto risco. Eu fui bem pro hospital que eu tenho particular. Procurei, eu fui até na clínica da família, enfim, fiz tudo que eu podia fazer. O do Gabriel também eu tinha feito essas mesmas coisas, eu fazia no hospital particular e tudo. Só que eu não deu tempo de eu descobrir minha condição. Aí, como na gravidez do Theo eu já sabia que eu tinha, né? Eu fui atrás dos médicos, fui atrás de tudo e tal. Fui nesse plano que eu tenho, enfim. Fiz tudo nesse meu convênio. Eles disseram que era melhor fazer a cerclagem convencional. Eu peguei e fiz essa cerclagem convencional, né? Fiz lá, tive que ir pro centro cirúrgico, tomei anestesia raquiana, enfim, e fiz. Só que
quando chegou com 23 semanas, igual a coisa que é igual a época que eu perdi o Gabriel, que começou a dar, o meu colo começou a dar indícios da incompetência cervical. Chegou nessa época, o que aconteceu, a minha cerclagem cedeu, o ponto afrouxou. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se a cerclagem foi mal feita, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que o meu ponto começou a ceder, afrouxou. E eu só vi meu tampão mucoso começando a descer. E eu fui direto pro hospital, peguei o Uber e fui direto pro hospital. Chegando lá, o médico bem viu, ele falou que tinha um corrimento saindo, só que ele queria analisar para ver se era o tampão mucoso. Aí ele bem pegou, e quando ele analisou, né, ele bem viu que era o meu tampão mucoso, enfim. E ali eu comecei mais um pesadelo da minha vida, mais um pesadelo. Porque eu já tinha passado pela perda do Gabriel, e aí começou o pesadelo. Que provavelmente eu ia perder o Theo, né? Porque a gente sabe que a incompetência é muito traiçoeira, e é muito difícil a mulher conseguir levar a gestação quando começa assim, né? Quando tudo começa a dar errado, a cerclagem começa a falhar, alguma coisa acontece e começa a dar de errado, é muito difícil, porque ela é uma doença muito traiçoeira. Eu não considero muito bem uma doença, eu considero uma condição do colo do útero da mulher. Enfim, e aí eu fiquei bem no hospital, eles estavam me examinando para ver como é que ia ficar. A médica falou que se não evoluísse, a minha cerclagem parasse ali naquele estado, depois de uma semana ela ia me liberar. Só que com o passar dos dias, eu fui descendo para ser examinada, a minha cerclagem ela só afrouxava cada vez mais, os pontos sumiam. Até que teve uma hora que a minha bolsa ficou protusa, ficou no canal vaginal, e a criança ficou dentro do meu útero. O bebê estava dentro do meu útero, o bebê não estava querendo sair dentro do meu útero, e eu fiz repouso. Eu fiquei no quarto sozinha, né? Eu não podia me levantar da cama para nada. Eu tinha que esperar o padiolheiro, que é o maqueiro, né? Só que lá no hospital eles falam que era padiolheiro, me buscar e me levar pra tudo. Eu não podia, se eu fosse ser examinada no andar de baixo, eu tinha, na obstetrícia, eu tinha que ficar deitada camada, e as enfermeiras só me mudavam de maca, né? Enfim, eu ficava dentro do quarto só com a televisão, e tinha um frigobar, mas eu nem podia me levantar para pegar nada no frigobar. O meu almoço, elas deixavam lá, minha mãe que me dava, tudo mais. Eu não podia me levantar para nada. Enfim, eu fiquei assim. Fiquei lá assim, sendo monitorada, vendo minha saturação, minha pressão, a minha temperatura e tudo mais. E eu ficava lá parada. Fazia necessidades tudo na comadre, eu não podia me levantar, como eu disse, mais. Enfim. Foi bem doloroso, né, passar por tudo aquilo, repouso absoluto, porque repouso absoluto só quem passou sabe como é ruim. Aí só quem já fez repouso absoluto sabe o quanto é ruim, que não é nada legal, né? Enfim, aí um dia, né, eu tava uns 9 dias internada por aí, ou mais por aí, eu não me lembro, porque eu nem mexia no celular nem nada. O que aconteceu? Eu comecei a sentir muita dor. Muita dor, muita dor, muita dor, muita dor. As enfermeiras me davam remédio para dor, mas não adiantava. Não adiantava, não adiantava, não adiantava. Os médicos tiveram que subir. Quando eles subiram, o médico deu uma coisa também, que minha barriga. Quando eu estou sentindo dor, uma coisa também que eu quero enfatizar aqui, a minha barriga, eu sinto dor de contração quando o bebê, eu não sinto meu útero dilatando no início, só quando tá perto de expelir a criança que eu começo a sentir dor. E a minha barriga, ela não endurece. Na primeira vez, o meu bebê quase caiu no chão por causa disso, porque eu tava sentindo dor, e a médica veio me examinar e falou que não tava vendo contração e eu já tava sentindo dor de expelir. No início, eu tava dilatando, não tava sentindo dor. Eu dormi, eu tava tendo dilatação, os médicos vinham, me examinavam, e eu tava tendo dilatação e eu não sentia dor. Só que o que acontece? Quando o bebê tá perto de nascer, expelir, aí eu começo a sentir dor. E a minha barriga não mostra a contração, ela não endurece. Então, a primeira vez, o meu bebê quase caiu no chão por causa disso. Porque a médica vinha, me dava... examinava a minha barriga e ela falava, Sara, você não tá tendo contração. E eu já estava expelindo a criança. Enfim, já estava praticamente expelindo. Nessa minha segunda gestação, aconteceu a mesma coisa. As enfermeiras vinha, me dava, como eu não podia me levantar da cama, me examinava. Aí, só que o doutor que ele veio, ele me examinou minha barriga e ele viu que eu não estava realmente tendo contração. Ele falou, não tá tendo contração.
Só que ele já sabia da minha situação, todo mundo já sabia que eu já tinha perdido um bebê e tal, porque, né? Aí o que aconteceu? Ele me pegou, me deu um toque vaginal, ele viu que a minha bolsa e o bebê já estava querendo nascer. O que ele fez? Ele saiu dentro da sala, ele não me contou nada pra mim, ele não falou que eu ia nascer agora, que o bebê ia nascer agora. Só pegou e me levou pra dentro do... Só me levou lá pra sala de parto, lá pro obstetra embaixo. O patrulheiro veio, me buscou e ele foi lá e disseram que ele foi pra UTI e falou que tinha que descer a incubadora, porque meu bebê ia nascer. Quando eu cheguei lá embaixo, o patrulheiro saiu me levando lá pra sala de parto. Eu não entendi, eu falei, por que eu tô aqui? Porque pra mim eu só ia ser examinada. Eu não tava achando que o meu bebê ia nascer naquela hora. Entendeu? Porque eu tava assistindo uma dor absurda. Quando eu cheguei lá na sala de parto, e aí a criança começou a sair, né? Eu comecei a fazer força e tal, porque a dor tava muito forte. O que aconteceu? O médico bem viu que eu estava com a infecção. Porque a minha bolsa ficou protusa e eu acabei pegando uma infecção. E passou tudo pro meu bebê. Eu nem vi ele quando ele nasceu, a médica já saiu levando ele, estavam tentando entubar ele para botar na incubadora. Eu nem vi ele, eu só olhava assim, vi ele assim, de longe, né? E eu lá deitada, e o médico limpando tudo, porque eu tava com a infecção, então era sério, né? Isso. E eu só via meu bebê lá de longe. Enfim. E aí depois o outro médico veio, tirou o ponto da cerclagem, né? E me mostrou, ele falou, era isso que eu queria tirar, sabe? E eu tava com a infecção e não deu pra ver. Eles disseram que não apontaram nos meus exames, nem nada. Eu só senti uma dor absurda que não estava dando para segurar e tiveram que descer como que passava de parto. E aí quando a pediatra olhou para mim, ela falou que meu bebê só tinha 1% de chance, porque ele estava com infecção, porque a infecção tinha passado para ele, enfim. Aí eu só vi levando meu filho assim, eu nem vi, eu vi que ele nasceu branco igual um papel, né? Ela falou que o coração dele estava batendo, só que ele não estava reagindo. Aí eu pensei que eu ia perder mais um filho ali naquela hora, né? Aí o que aconteceu Tá, isso foi de madrugada, né? E aí eu subi pro quarto, depois fiquei lá. No dia seguinte, no mesmo dia de manhã, né? Porque dia seguinte não, isso foi de madrugada. De manhã eu levantei e aí foram lá no quarto me chamar pra poder ver ele. Quando eu fui lá, ele era bem escurinho, sabe? Mais escuro do que eu, igual um índio. Ele parecia um índio, só que eu não vi o olhinho dele, porque ele tava com aquele óculos quando o bebê fica na incubadora por causa daquela luz roxa. Eu me esqueci qual é o nome daquela luz roxa que eles colocam. Por causa da... O bebê prematuro fica naquela luz mesmo. E aí... Quando eu cheguei lá... Ele tava lá, quietinho, né? Todo lá, todo pequenininho, né? Bebê de 6 meses. Ele quase nasceu de quase 25 semanas. Faltava acho que um dia pra ele completar 25 semanas. E aí ele era tão bonitinho, tão fofinho, cabelinho lisinho, tinha muito cabelo, meus dois bebês nasceram muito cabeludos. Enfim, e aí eu fiquei naquela agitação, né? Eu nem cheguei a tocar nele porque eu tinha medo de passar alguma coisa, não sei se os bebês são muito sensíveis, e eu tava muito tempo no hospital, eu tinha medo de passar alguma coisa pra ele, eu não toquei nem nele, eu não cheguei nem a ter contato nenhum com ele. Eu só ia lá e via ele na UTI, dentro da incubadora, e ia lá visitar ele e tal, eu tirei leite, botaram lá pra dar pra ele, e era só isso, não tinha muito contato, sabe? Eu também não queria, meu esposo também falou a mesma coisa, que não era pra gente tocar nele, porque a gente já tinha perdido um bebê, entendeu? Então, a gente já tinha perdido um bebê, o Gabriel, por causa da infecção respiratória. Ele morreu porque pegou infecção respiratória no hospital. Então, a gente não queria ter contato com o Theo para poder não passar nada para ele. Só que ele já tinha saído com a infecção de dentro da minha barriga, lembra que eu relatei? Então, ele ficou lá na UTI. Quando chegou no terceiro dia de vida, no segundo à noite, na verdade, eu fui lá visitar ele, porque eu tava dentro do quarto, né, tomando antibiótico, porque eu fiquei abaixo de antibiótico, internada. Cheguei lá na UTI e a médica bem falou bem pra mim que ele não tinha nascido em condições boas, que ele era um bebê grave, por causa da idade gestacional dele. Enfim, porque o bebê, quando nasce prematuro, assim, geralmente é grave, né? Porque ele saiu da barriga muito antes do tempo. E aí, o que aconteceu? Ali já começou meu desespero, porque ele estava estável, né? Só que a infecção, acho que começou a dar
Eu acho que a infecção começou a mostrar os sinais, né? Começou a atacar a criança, coitado do meu filho. E aí, enfim, aí passou, ele começou, aí ela falou isso, só que ela falou que conseguiu resolver a situação, aí eu fiquei um pouco mais aliviada. Aí eu peguei e fiquei lá um pouco com ele e depois fui pro quarto. No outro dia, quando eu voltei, eu só vi aquele aparelho apitando. Veio um filme na minha cabeça porque me lembrou todo do meu primeiro bebê. Aquele aparelho apitando da UTI, só quem é mãe, né, de bebê que já ficou em UTI, sabe quanto que aquele aparelho é traumatizante. Aí aquele aparelho ficou apitando, 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 apitando. E eu já cheguei a um ponto que eu já não queria mais ir na UTI ver ele. Eu não queria, porque eu já tinha passado um trauma com o meu primeiro bebê. Aí meu esposo, eu ligava pro meu esposo, ele tava trabalhando, e eu ficava chorando, e falando pra ele vir, ele pegava o Uber e saía correndo pro hospital. E aí quando ele chegou lá, ele ficou bem lá comigo e tal, eu pedi minha mãe pra vir pra casa, porque eu sabia que a qualquer momento podia chegar uma notícia ruim, né? Devido ao que estava acontecendo tudo lá. E eu pedi meu esposo para ficar comigo aquela noite lá e ele ficou no hospital comigo, no quarto lá. E aí daqui a pouco só a médica, ele foi lá tentar ver o bebê de novo na UTI e não deixaram ele entrar. E a médica veio com ele e me deu a notícia que infelizmente meu bebê tinha falecido, porque chegou um bebê, ele era um bebê grave, ele tinha nascido antes do tempo e ele pegou a infecção quando estava na minha barriga, porque minha bolsa ficou protusa no canal vaginal e o nosso canal vaginal tem bactérias, aí atingiu a bolsa e aí passou tudo para a criança. E ali meu mundo caiu mais uma vez, né? Porque eu me cuidava muito, todas as minhas gestações, é aquilo, compra vitamina cara, faz isso, aquilo, só anda de Uber, isso e aquilo, não faço mais nada e tal, vou para o hospital longe para poder me tratar melhor. Enfim, tudo isso eu faço, né? Na minha gestação não é falta de cuidado, é milhares de exames que eu faço, tudo, só que tudo também depende do meu colo do útero. As pessoas não entendem isso. A incontinência no cervical, ela é muito séria, tanto a incontinência quanto o colo curto. Quando uma mulher engravida, é sempre importante fazer a transvaginal com a medida do colo do útero. No primeiro, no segundo trimestre, sempre tem que fazer, porque a incontinência ela não dá sinal. A mulher nem sequer sente dor, só sente dor quando a criança está perto de expedir já. Então isso é muito sério, é muitas vidas de crianças sendo perdidas por causa dessa condição. Os médicos deviam se alertar mais. Então, quando a mulher perde com a cerclagem convencional, existe uma cerclagem definitiva. A mulher faz sob anestesia geral, costurando no início do colo do útero, ou também tem a cerclagem vaginal, que é costurada um pouco mais abaixo. A vaginal, definitiva vaginal, e a cerclagem abdominal. Muitas mulheres têm que realizar essa cirurgia, porque a cerclagem dá falha. 85% conseguem levar a gestação com a cerclagem comum, né, a McDonald's. Só que tem outra porcentagem que não consegue, como foi o meu caso, eu não consegui. E eu acabei perdendo mais um bebê por conta disso. E aí eu descobri a definitiva. Eu não pretendo ter mais filhos, tá? Eu não quero mais. Eu perdi a vontade de ser mãe. Eu não quero mais. Mas eu tô fazendo esse vídeo de relato para as mães que querem, para as pessoas que têm esse problema, essa condição, né? E querem continuar sendo mãe, né? Porque mãe a pessoa já é. Não é porque o filho faleceu que não vai ser mãe, continua sendo. Mas eu tô fazendo esse vídeo para dizer que ainda existe mais uma solução. Existe a cerclagem definitiva. Só que todos os partos vão ter que ser cesárea, porque como ela costura o colo do útero e prende aqui em cima, né? Não tem como tirar ela. Só se precisar tirar mesmo por causa de urgência, alguma coisa que acontece. Então, os partos vão ter que ser cesárea. Mas existe mais uma solução para as mães que têm incontinência, estímulo cervical ou colo curto, sabe? O colo flácido e o colo curto não vai te impedir de gerar um filho e levar ele no colo. Você não vai continuar sendo mãe só de colo vazio. A cerclagem definitiva, ela realmente funciona, entende? A gente não vai mais precisar ficar passando por aquilo tudo, aquele estresse emocional que a gente passa perdendo nossos filhos como se tivesse arrancado um pedaço do nosso peito, sabe? Porque é isso que a gente sente, né? Eu sei porque eu sinto isso todos os dias da minha vida. Então, é importante fazer a medição do colo do útero em todas as estações, tá? Em todas as estações, porque a incontinência cervical, ela pode aparecer
Gente, eu parei o vídeo porque meu telefone tá tocando toda hora. Enfim, ela pode aparecer em qualquer gestação, porque a mulher pode... por causa de... Tem meninas, mulheres que eu converso, e elas tiveram 2 gravidez e nunca aconteceu nada. As crianças nasceram a termo. Só que teve na última, acabou perdendo a criança porque a criança nasceu extremamente prematura. Então eu não sei muito bem, eu acho que pode ser uma infecção ou... Nesse caso eu não sei muito bem do que se trata. Eu sei que no meu caso, todas as gestações eu perdi por causa da incontinência cervical. Colo flácido. E também tem um colo curto, né, que ele vai encurtando. Então é importante, se você estiver gestante, peça se a sua médica não solicitar, porque tem muitos médicos que não solicitam, peça a ultrassom transvaginal, porque se caso o seu colo estiver encurtando, você com certeza vai precisar fazer a cerclagem vaginal, e também tem o uso do pressário, que muitas mulheres usam, porque eles conseguem colocar o pressário no colo do útero e também dá uma ajudada, e também tem a progesterona, que ajuda, né, que você enfia, ou você usa vaginal ou você toma, que ajuda ao fortalecimento do colo do útero, né, também. Enfim, eu usei também esse medicamento. Então, eu tô deixando meu relato para vocês. E peço, quando vocês engravidarem, ou se tiver gestante, medir o colo do útero para poder fazer a cerclagem. Ou então as mães que perderam, mesmo com a cerclagem vaginal, não desistam, tem a cerclagem definitiva, o plano pode cobrir, ou então tem vários doutores por aí que fazem. Vários não, é difícil achar, mas tem um grupo de cerclagem definitiva, e aí tem alguns doutores que fazem, tá? Não é uma coisa impossível, tem vários estados aqui no Rio, em São Paulo, tem muitos doutores que fazem a cerclagem definitiva. Então, a cerclagem definitiva, vocês podem procurar no plano de vocês, ou então pagar particular. Então, só que ela vai ser por via de parto cesárea, como eu disse. Então, esse foi o meu relato, meninas. Eu espero que tenha ajudado vocês. A minha amiga, que ela também tem que ser igual a mim, ela perdeu 2 bebezinhos, a Carolzinha. Ela bem pediu para mim gravar esse vídeo. Ela falou: Sara, é importante você gravar e relatar sobre a IC, porque você pode salvar a vida de muitos bebês. Então eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu comigo com outras mães. Jamais. Isso é uma dor insuportável, sabe? Eu acho que a vida do bebê também é muito importante. Eu sei que a regra, que eles aprendem que o importante é salvar a mãe. Só que a mãe, quando ela perde um filho, ela nunca mais é a mesma pessoa. E não vai ser mais a mesma pessoa nunca na vida dela. Eu perdi meu bebê tem o quê? Vai fazer 2 meses, dia 17 agora. E eu ainda tô sofrendo. Ainda tô passando pelo processo do luto. É muito doloroso pra mim. Eu ainda sofro pela perda do meu primeiro filho e desse também, sabe? Só que esse daqui parece que arrancaram um pedaço de mim, que tá sendo pior, porque eu fiz tudo o que eu podia pra ele poder ficar comigo. Eu sofri mais, sabe? O do meu primeiro bebê, eu sofri mais na gravidez do meu segundo bebê. Do meu primeiro bebê eu não sofri tanto, porque eu não sabia que eu tinha incontinência cervical. Eu não sabia do que se tratava, entendeu? Então eu sofri, mas pra ter ele, né, na hora de ter, mas não sofri tanto. O do Theo já foi mais sofrido, eu fiquei mais de repouso no hospital e tal, enfim. Do Gabriel também foi muito sofrido, porque os médicos ficavam falando que ele não tinha chance de vida, porque ele podia pegar qualquer coisa no hospital, isso e aquilo, como ele era prematuro, enfim. E ele acabou pegando mesmo, e eu acabei perdendo meu bebê, né? Ficou só 5 dias na UTI. Ele foi um guerreiro também. Eu amo meu filho para sempre vou amar meus bebês. Eu sempre vou ser mãe deles, entendeu? Só que do Theo foi mais dolorido porque eu fiquei mais tempo no hospital. Eu passei pela cirurgia para poder segurar ele, para poder, pro meu colo com 20 semanas não começar a dar problema, com 23. E tudo isso aconteceu de novo, entendeu? Eu perdi mais o segundo filho. Eu depositei toda a minha esperança naquela segunda gravidez. E eu acabei perdendo. É por isso que eu digo que eu não quero gestar mais. Mas eu tô fazendo esse vídeo para as mães que querem gestar e para elas poderem se cuidar, sabe? Mais ainda, pedir a transvaginal do colo útero, porque é importante, muito importante. Então é isso que eu deixo o meu recado para vocês, entendeu? Não deixem de pedir, porque salva a vida dos seus bebês e é muito importante. Porque eu não quero que nenhuma mãe passe por isso. Nunca mais na vida eu quero que uma mãe passe por isso.
Então, enquanto eu puder alertar, puder falar onde eu tiver uma gestante, eu sempre vou perguntar, você mediu o seu colo do útero? Você mediu? Porque por mais que a gente sabe que possa perder com a cerclagem simples, a gente... É importante lembrar a mãe do que acontece, sabe? É importante ressaltar aquilo, é importante que... Porque no meu primeiro bebê eu nem sabia disso. E eu acabei perdendo, sabe? Eu acabei perdendo ele. Enfim. E no segundo eu já sabia, só que eu fiz de tudo, entendeu? Eu fiz de tudo pra ele poder ficar, mas infelizmente não foi a vontade de Deus, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês façam a medição do colo do útero, peçam a transvaginal. Não é falta de cuidado, tá? A mulher que perde o filho por IC não é falta de cuidado, que as pessoas falam, você tem que fazer tratamento, você tem que fazer isso e aquilo. Não tem tratamento específico, é só... Não tem tratamento específico que eu falo. Não existe botar uma injeção no colo do útero. O tratamento é uma cirurgia que é feita, entendeu? A primeira convencional pode falhar e a segunda definitiva é 98% de chance. Só 2% de dar erro, entendeu? 2% só, mas a convencional pode falhar sim, entendeu? Então eu já ouvi que falaram que eu tinha que aplicar injeção no colo do útero. Isso não existe, não tem injeção no colo do útero, tá? Isso eu tô deixando bem especificado aqui, porque tem muitas mulheres que passam pelo mesmo do que eu. Essa minha amiga mesmo que pediu pra mim gravar o vídeo, as pessoas ficam falando pra ela, você que faz o tratamento. Ela fala, gente, não tem tratamento, é uma cirurgia. Porque eles falam que a cirurgia é o tratamento. Só que a cirurgia é um tratamento, né? Só que, tipo, não tem nada que a gente possa colocar no colo do útero. Só a cirurgia mesmo, só os pontos que eles dão lá, que segura. Entendeu? Não existe você aplicar uma injeção no colo do útero. Eu fico indignada quando falaram isso pra mim, que eu tinha que aplicar uma injeção no colo do útero, que não era cirurgia, era a injeção. Porque as pessoas estão cada vez mais hipócritas, cada vez mais burras, vamos dizer assim, e estão falando muita besteira para as mães que sofrem IC, entendeu? Porque eles acham que é falta de cuidado nossa, mas não é. A mãe que tem IC se cuida muito. Eu sempre me cuidei nas minhas 2 gestações, só que a primeira do Gabriel eu realmente não sabia que eu tinha isso, mas eu me cuidei, tomava vitaminas para gestação cara e tal, ferro, tudo mais. O ferro do mais caro que tinha e tal, eu sempre tomei. Só que não foi, porque o problema tá no colo do útero, entendeu? Só que as pessoas sempre vão inventar desculpa. Só que não existe desculpa. A mãe que tem C, eu acho que ela sofre muito preconceito de ambas partes. Tanto sofre negligência médica e sofre também preconceito no dia a dia. Pode ser até dentro da própria família. A minha família entende que eu tenho C e eles sabem o que é isso. Mas algumas outras pessoas, tipo da família do meu esposo, não soube respeitar o que eu tive, entendeu? Então muitas pessoas não respeitam, falam besteiras, falam que a gente tem que fazer tratamento, que a gente tem que fazer isso e aquilo, só que eles não sabem, entendeu? Eles não sabem do que se trata, o quanto a IC é traiçoeira, porque a IC é traiçoeira. Então, se as pessoas falam besteira pra você, é simplesmente cortar da sua vida, porque é assim que eu faço. Porque na hora de você estar no hospital sofrendo, é você e Deus, e quem tá do seu lado, tipo sua mãe e seu esposo, mais ninguém. Então corta ela da sua vida, porque eu também ouvi muitas besteiras, entendeu? Principalmente da família do meu esposo. Então, simplesmente corta as pessoas da sua vida, porque elas não sabem do que se trata IC. Elas são ignorantes e não sabem do que se trata. Então, meninas, eu não vou me alongar muito, eu já falei o que era preciso, eu espero que vocês se tratem. Cada vez mais na gestação, façam vários tipos de exame mesmo, entendeu? Porque também tem trombofilia, tem pré-eclâmpsia que a gente sabe hoje em dia. Mas peçam a medição do colo do útero, o nome transvaginal com a medida do colo do útero, tá? Do exame. Enfim, é isso aí, vocês têm que fazer sim, tem que se tratar. E para mãezinhas que têm que ser, não desistam de ser mãe, tá? Não desistam. Não desistam. Porque a hora de vocês vai chegar, e uma hora vai chegar, vocês vão carregar seu milagre no colo, tá? É esse o meu relato, gente. Um beijo, tchau, fiquem com Deus. Olha, não desistam, tá? Não desistam do sonho de vocês de ser mãe, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!